Saudações, consoante a hora que estiver a assistir esse vídeo. Meu nome é Congo Lubaito Pedro Afonso, estudante de matemática na Unilab. Bem, esse vídeo está direcionado para a disciplina de estágio supervisionado 2. Então, hoje falaremos sobre operações com números inteiros. O nosso tema é operações com números inteiros. Operações com números inteiros. Bem, primeiramente devemos ter uma representação, né? Primeiramente devemos ter uma representação dos conjuntos dos números inteiros. Bem, a representação dos números inteiros ou do conjunto dos números inteiros é representado assim, com um Z, certo? Então, nós sabemos que a operação com números inteiros, então, a representação de conjunto dos números inteiros começa de menos infinito a mais infinito. Só que aqui estamos a trabalhar num papel, mesmo também se fosse num quadro enorme, não seria capaz de representar todos os números inteiros, porque é de menos infinito a mais infinito. Então, aqui vamos resumir de menos 4 a 4. No caso, vamos ter aqui menos 4. Eu vou colocar reticência. Vou colocar reticências aqui, por quê? Porque vai até menos infinito. Então, vou começar por menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, certo? Então, nós aqui representamos, né, o conjunto dos números inteiros, mas de uma forma mais reduzida, certo? Então, como havia dito no princípio, como o nosso tema aqui também frisa, né, que vamos falar sobre operações com esses números, os números que são acompanhados com sinais positivos e sinais negativos, certo? Então, eu vou fazer aqui uma junção, no caso, adição e subtração, e multiplicação e divisão. Primeiramente vamos falar de adição, né? Vamos falar de adição e subtração. Bem, temos aqui adição e subtração. Então, na adição dos números inteiros, o que acontece? Quando nós temos números com sinais iguais, nós somamos os números e atribuímos o resultado do sinal que predomina entre eles. E quando nós temos sinais contrários, nós subtraímos os números, no caso, tiramos o maior número, o menor, e atribuímos o resultado, o sinal do maior valor absoluto. Então, aqui para melhor compreendermos tudo isso que eu falei, vamos aqui fazer alguns exemplos. Bem, temos aqui primeiro exemplo. Eu tenho menos 4, menos 2. Quanto é que vai me dar essa operação? Na verdade, eu estou perante uma operação de números inteiros com sinais iguais. O que eu vou fazer quando tenho isso? Simplesmente soma os números e permanece o sinal que predomina entre eles. Qual é o sinal que predomina entre eles? É o menos. Então, eu posso já logo adiantar um menos aqui e somar os números. Quanto é que me dá 4 mais 2? Isso me dá 6, certo? Então, temos aqui o segundo exemplo. 2 mais 2. Bem, nós também aqui estamos perante a uma operação de números inteiros. Aqui não temos nenhum sinal, mas o sinal que está aqui em frente do 2 é o mais. Então, o que vai acontecer? Nós temos sinais iguais. Eu posso muito bem colocar aqui mais, não tem nenhum problema. Também como não colocar. É um número positivo, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar os números e vou permanecer o sinal que predomina entre eles. Então, eu vou somar 2 mais 2, me dá 4.
Vou colocar aqui 4. E qual é o sinal que predomina entre eles? É mais. Eu posso colocar aqui mais como não colocar também. Mas é comum não colocar. É muito comum quando o número é positivo não colocar o seu sinal. Bem, vamos mais um exemplo. Terceiro exemplo. Temos -2 e menos 5. Quanto é que vai nos dar isso? Bem, nós estamos aqui perante uma operação de números inteiros com o mesmo sinal. O que é que acontece quando estamos perante essa operação? Nós somamos os números e mantemos o sinal que predomina entre eles. Qual é o sinal que predomina entre eles? É o negativo, né? O menos. Então, 2 mais 5, isso me dá 7. E qual é o sinal que predomina entre eles? É o menos, né? Que coloco aqui menos 7. Certo? Então, eu vou aqui fazer o exemplo 4, certo? Que temos -5 mais 3, beleza? Então, nós temos aqui, estamos perante a uma operação de números inteiros com sinais contrários. Então, o que acontece quando temos isso? Nós vamos subtrair ou tirar do maior número o menor e atribuímos o resultado o sinal do maior valor absoluto. O que isso quer dizer? Eu vou tirar do 5, vou tirar o 3, vou subtrair 3 no 5 e vou atribuir o resultado, o sinal do maior valor absoluto. Entre 5 e o 3, qual é o maior? É o 5. E qual é o sinal do 5? É negativo. Então, quer dizer que o nosso resultado será negativo. Então, vou aqui subtrair 5 menos 3. 5 menos 3, isso vai me dar 2. E qual é o sinal do maior valor absoluto aqui? É o menos, por quê? Porque o 5 é maior, então eu coloco aqui menos. Bem, eu acho que com esses 4 exemplos, a gente já conseguiu fixar, né, aquilo que é a regra de adição e subtração de números inteiros. Agora vamos aqui fazer a multiplicação e divisão de números inteiros. Bem, agora estamos na multiplicação. Desculpa. Estamos na multiplicação e divisão, certo? Então, o que acontece na multiplicação e na divisão? Eu vou fazer aqui um quadro que vai servir de apoio para nós, né? Que vai nos facilitar multiplicar e dividir números inteiros. Bem, eu tenho aqui esse quadro aqui. Então, primeiro, o que devo adiantar aqui? Que na multiplicação e na divisão dos números inteiros, quando estamos a multiplicar números inteiros, quando esse mesmo número possui o mesmo sinal, o resultado sempre será positivo. O sinal do resultado sempre será positivo. E quando tem sinais contrários, numa divisão e multiplicação, o resultado sempre terá sinal negativo. Então, vamos lá ver isso. Eu tenho menos vezes ou, no caso também, a dividir, né? Pode ser vezes ou divisão, ou multiplicação e divisão. Quando eu multiplico isso, né, vezes menos, isso me dá mais, certo? Quando eu tenho menos vezes ou divisão, né, no caso, vai me dar sempre o quê? Desculpa, menos vezes mais, no caso. Isso vai me dar sempre menos, certo? E quando tenho mais vezes ou a dividir com mais, isso vai me dar sempre mais. E quando tenho mais vezes ou a dividir por menos,
e isso vai me dar sempre menos. Então, qual é a regra aqui? A regra aqui é o seguinte: quando estamos perante a operação dos números inteiros com sinais iguais, sempre vai me dar positivo, sempre vai me dar um sinal de mais, certo? Se nós formos a ver, temos aqui menos vezes menos, ou menos a dividir por menos, sempre vai me dar mais, desculpa. E aqui também temos mais vezes mais, sempre vai me dar mais. E aqui quando temos menos vezes mais, vai me dar menos, e mais vezes menos vai me dar menos. Então, qual é a conclusão? Quando temos sinais contrários numa divisão ou multiplicação, o resultado sempre será mais. Quando temos sinais contrários na divisão e na multiplicação, o sinal sempre será menos. Então vamos lá ver o exemplo, né? Que é para melhor esclarecer isso. Bem, temos aqui o nosso primeiro exemplo, né? Temos menos 3 vezes 2, no caso. Nós temos aqui sinais diferentes numa operação, mas estamos perante a multiplicação. O que vai acontecer? Quando temos sinais diferentes na multiplicação dos números inteiros, vamos, o sinal será negativo quando temos sinais contrários. Então, temos aqui mais e temos menos. Então, logo eu posso já adiantar que o resultado terá um sinal negativo, certo, né? E aqui vou multiplicar os números. Quanto é que dá 3 vezes 2? Isso nos dá 6. Então, esse resultado é menos 6. Outro exemplo, segundo exemplo. Quando eu tenho menos 5 vezes menos 3. Certo? Então, quando eu tenho aqui multiplicação dos números inteiros com mesmos sinais, né? Tem mesmos sinais. Então, quando tem mesmos sinais, eu posso já adiantar que o sinal será positivo, o resultado terá um sinal positivo. Então, posso colocar aqui mais, como também não colocar. Sempre o número será positivo. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 3, isso me dá 15. Então, eu terei aqui 15, positivo, certo? Bem, terceiro exemplo. Tenho aqui menos 1 vezes menos 2. No caso, vou colocar entre parênteses, que é para compreendermos que o negativo é do 2, né? Porque aqui vão ter dois sinais. Quando eu multiplicar menos 1 vezes menos 2, isso vai me dar o quê? Tenho aqui operações, multiplicação dos números inteiros com sinais iguais. Então, quer dizer que o sinal será positivo, posso já adiantar. E multiplicar, né? Quando eu multiplicar menos 1 vezes menos 2, isso me dá 2, certo? Então, o quarto exemplo e o último exemplo, nós temos que menos 4 vezes 2. Quanto é que dá menos 4 vezes 2? Sinais são contrários, então o resultado terá o sinal negativo. E depois multiplicar o número, quanto é que vai me dar 4 vezes 2? 4 vezes 2 é 8. Então, coloco aqui 8. Bem, esta aqui foi a nossa aula, né? Aprendemos sobre operações com os números inteiros, certo? Então, a gente já sabe como multiplicar e como dividir, como adicionar e subtrair os números inteiros. Então, eu agradeço pela atenção e muito obrigado pela atenção. Esta aqui foi a nossa aula de hoje. Até mais, pessoal.